moça chamada Kelsey aparecer nessa história. Kelsey tem 17 anos. A gente pode acompanhar as indecisões da nossa bonita protagonista. Mas aí a gente olha pro Wayne e a gente entende por que é difícil. Por que a gente tem essa dúvida? Bem-vindo, leitor! Hoje a gente vai conversar sobre a última batalha desses tigres e dessa moça. Para o quê? Para terminar a última tarefa e esses homens quebrar esta maldição. O destino do tigre continua me surpreendendo. Nós terminamos aqui com a Kelsey sendo sequestrada no último livro, mas tendo que terminar essa última tarefa, sim senhora. A mulher pega o quê? Coloca o cropped para defender os seus príncipes e nós estamos aí enlouquecidas. Se nos últimos livros eu reclamei de Kelsey, não me lembro, porque neste livro, senhores, ela se transforma numa amazona para defender os seus tigres. É cada rebuliço, é cada choro, é um misto de emoções essa última leitura. Última leitura que fecha um arco da história, porque nós sabemos que tem um último livro aí que a autora lançou recentemente. Mas, no Destino do Tigre, eu sabia que não ia me decepcionar. Eu não lembrava de muita coisa? Claro que não lembrava, já fazem mais de 5 anos. Eu fiquei real diversas vezes. Eu fiquei pensando assim, gente, como assim? Não era assim que eu tinha imagem, lembrava desse final, não. Nesse livro, ela vai pro Reino do Fogo, vai encontrar meio que uns zumbis, vai passar por cada coisa. A Kelsey já tá tão saturada de tanta coisa que ela aconteceu nos últimos 3 livros. Quando chega no quarto, nada mais espanta. Tem o sacrifício que ela tem que fazer. Nas outras tarefas eram mais complicadas, eram coisas assim, de tirar o fôlego. Nessa ela vai ter que se provar. Nessa ela vai ter que dizer assim, meu querido, joga que eu seguro. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas e não sabe do que eu tô falando, esse é o 4º e último livro, deveria ser, né? 4º livro dessa série e fecha com chaves de ouro toda a história que tá sendo contada até agora dessa maldição, desses tigres que só podem ficar em forma humana 6 horas dentro das 24 horas que a gente tem no dia. Faz quase um ano que eu decidi começar essa empreitada de reler esses livros, porque o último livro que a autora lançou, eu botei dentro da minha TBR. A história toda tem aí esses 4 livros que eu estou relendo, mais um spin-off, né? Então, 5 livros. Com esse agora que ela lançou, tá tudo fechado. Não entendi o porquê desse 6º livro. Mas tudo bem. Quis reler para reviver essa aventura com esses personagens. Foi delicioso reviver todas essas emoções. Tem resenhas aqui que eu tô muito brava, no calor da emoção. Tem resenhas que eu tô muito apática, porque realmente o livro me deixou daquela forma, um pouco mais apática, um pouco mais triste. Mas esse último livro é aquele livro que diz assim, só precisava do primeiro e desse. Acho que 3 livros fechava essa série, porque o 3º livro é maravilhoso também. O 2º livro foi o que me deixou mais aborrecida, então não tinha necessidade desse 2º livro, mas tudo bem. Nesse 4º livro, 4 estrelas, com louvor, a mitologia e do que tá com força nessa história, não tem como errar. Se você não conhece essa saga, se você nunca ouviu falar, se joga, você vai gostar, não desiste. Mas me diga uma coisa, o que foi a Kelsey vestindo o cropped, correndo atrás, pera aí que eu salvo, joga pra mim, indo atrás de salvar esses príncipes. O que foi esses gêmeos, que já não bastava o Lokesh indo atrás dele pra matá-lo, sequestrando a Kelsey, querendo ter um filho com ela, ainda me aparecem esses gêmeos que decidem que a mulher é a mulher deles, que eles estão esperando há tanto tempo e não vai adiantar espernear não. O que foi isso? Eu não entendi. Eu fico assim besta com esse livro. Aí não bastasse tudo isso, para poder terminar essa tarefa, ela ainda tem que passar por um exorcismo de uma fênix, ou seja, praticamente queimada viva, para poder passar para terminar essa última tarefa, que é a última, ela tá cansada, exausta, os garotos também. E aí quando chega lá, ela dá de cara com um monte de zumbi. Ela já tá tão estressada, ela já tá tão exausta, porque nada mais abala essa garota, sério. Ela só quer terminar. Quando você pensa que não, tem aí uma viagem do tempo. Como assim, Colin Hoover? A cabeça da moça não tá muito boa, não. Eu não queria ser a Kelsey no final. E no final, ela ainda vai ter que o quê? Que abrir mão de um amor que ela segurou até agora. Mas também a gente tem que pensar o seguinte, vamos lá que ninguém pode ter tudo na vida, Kelsey. Ninguém pode ter tudo na vida, assim. Eu aqui dei um resumo pra vocês do que foi esse livro. Eu vou para as minhas considerações, porque eu até agora tô chocada.
Foram releituras que me rememoraram emoções, foram releituras que te fizeram ter um outro ponto de vista sobre as mesmas. Eu consigo ter uma visão diferente de como eu era quando fiz essa releitura, e talvez porque tem um fundo emocional na primeira leitura dessa história. Foi um processo de autocura muito grande. A mitologia dentro desses livros é ímpar. Eu gosto muito da mitologia hindu, gosto muito das crenças que eles têm. Principalmente esse livro fez eu questionar muito essa história de destino, de estar tudo predestinado. Nada do que você vem construindo ao longo das leituras te prepara para o que vai ser esse último livro, porque dá um nó na tua cabeça, tu tem um boom, uma explosão de ideias. Ao longo dos 3 livros a gente vem notando o crescimento da Kelsey diante dessas tarefas, e o crescimento pessoal dela é notório. Você consegue ver que daquela menina tímida, daquela menina perdida, daquela menina que se encontrava ainda cicatrizando a perda dos pais, você encontra nesse último livro uma mulher forte, determinada e apaixonada, que ao mesmo tempo que está descobrindo as fragilidades dela, das sombras dela, se despindo de tudo isso, ela também tem que decidir qual desses homens é que ela deve ficar, sendo que nessa altura do livro ela é apaixonada pelos dois. Os dois têm uma importância grande na vida dela, e esses 2 homens também têm que fazer escolhas. No Destino do Tigre a gente começa o livro num ponto que meio que parou no último. Então nesse livro eles estão indo atrás, porque eles precisam terminar essa tarefa para encontrar esses artefatos de Durga, entregá-la para eles poderem quebrar a maldição e aí eles poderem ter uma vida normal. Em cada livro a autora usa uma mitologia. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Fênix e o Reino do Fogo. É lindo toda a história da Fênix, é lindo todo o processo, vai acontecer com ela, está acontecendo dentro dessa história. Todas as falas da Fênix para mim tocam muito. Toda a construção, todo o trabalho de pesquisa dessa autora se mostra nesse livro. Tanto que o livro é o menor e é um livro que ele é mais sucinto. Aqui você vai ter muita aventura, vai ter muita mitologia. Você vai chorar bastante porque a gente vai ter perdas nesse livro. Perdas que são explicadas, mas que mesmo assim é difícil de você digerir. Sacrifícios vão ser feitos aqui. Nós vamos conhecer a Anamirka, que no futuro vai virar a nossa Durga, e isso é uma explosão na tua cabeça. Nesse momento a Kelsey acaba voltando a ser um pouquinho a Kelsey de antes, né, com o mimizinho dela, porque isso é dela, mas depois ela volta a ser ela mesma, e é justificável toda essa loucura dela. Então a gente vai ver o Lokesh aqui no pior dele, e muitas questões nesse livro. Eu tinha esquecido muita coisa, né, nesse último livro. Foi uma releitura que para mim teve a sensação de primeira leitura, porque eu realmente esqueci tudo. Até o final dessa história, para mim foi diferente. Na minha mente era outro tipo de história. A forma como fechou essa história foi legal. Não vou dizer que eu não gostei. Eu gostei bastante. Eu acho que foi até justa. Foi uma surpresa para mim. Eu imaginei uma cena que não aconteceu. Eu não sei por que ficou essa cena na minha cabeça. Enfim, talvez tenha sido uma fanfic em que eu fiz sem perceber. O encontro da Kelsey com a Fênix, aqui nesse livro, é muito forte. Aqui, enquanto a Kelsey estava escondendo todo aquele sentimento que ela tinha, toda aquela dor, todas as separações que ela teve com o Rain, ela estava escondendo, segurando e decidindo ir por um caminho porque ela achava o mais cômodo. E esse encontro dela com a Fênix faz com que ela tenha que reconhecer para ela mesma todas essas vulnerabilidades, passando para nós que enquanto a gente não olha para as nossas sombras e não encara a verdade, mesmo que essa verdade doa, a gente não consegue se curar. Tem uma cena simbólica sobre isso que para mim foi um verdadeiro exorcismo. Num processo que ela tem que fazer lá, a Fênix só deixa eles prosseguirem, conseguir fazer a tal tarefa, se ela fizer isso, se ela se transformar numa noiva sante. A cena que eu tenho é essa, do corpo todo sendo queimado, enquanto ela não falar a verdade, ela não encarar a verdade, do desejo do coração dela, do medo que ela tem, dela encarar esse medo, no momento que ela encarar essa verdade, o fogo cessa e ela não precisa mais ter medo
de nada. E aquele corpo antigo que ela tinha muda num corpo novo, um corpo restaurado que ela tem. E isso é simbólico também pra gente. Então, a partir daquele momento, a Kelsey se torna ainda mais forte. Mostra pros príncipes que ela é segura, que ela é guerreira, que ela consegue vencer aquilo tudo, que ela não tem medo de passar por aquilo. Tanto que tem muitas cenas nesse livro que é ela que vai salvar eles, não é nem eles que vai salvar ela. Então você vê o crescimento dessa personagem dentro dessa história, o amadurecimento dela, a fibra que ela vai criando, a couraça que ela vai criando, sem ter aquela necessidade de uma muleta, de alguém para protegê-la. Ela se sente segura a ponto de ela conseguir proteger eles. Mesmo assim, eu não gostei do que a autora fez com a personalidade do Rain e do Kishan. No primeiro livro, você vê o Rain forte, o primeiro filho, mais velho dos irmãos, seguro. Então, a personalidade dele te cativa de primeiro. Depois, no segundo livro, ela meio que troca para poder nos apresentar no Kishan. E a personalidade do Kishan contrasta pela história do Kishan. Então, você consegue dissociar os dois e gostar dos dois do jeito que são. O Rain mais certinho e o Kishan mais rebeldezinho e mais sarcástico. Quando vai pro segundo livro, querendo ou não, troca as personalidades dos príncipes e o Kishan acaba sendo o cara mais sério, mais maduro e mais racional. E o Rain é o irresponsável da dupla, que não combina em nada com a personalidade dele, porque ele não consegue ser tão irônico quanto a personalidade do Kishan. E é muito chato isso, até o final do livro, você perceber que os personagens meio que perderam a sua personalidade aí. Eu, na primeira leitura, não tinha me percebido disso. Talvez até sim, mas tipo, passei um pano. Mas nessa segunda leitura é muito gritante, incomoda essa percepção de que eles se perderam. E pra mim não faz nenhum sentido durante a saga a personalidade deles serem trocadas. Nesse livro nós vamos ter também viagens no tempo e é muito doido, é meio furando a tua cabeça, porque tudo que até então que tu imaginava da história vai por água abaixo. Porque aqui nesse quarto livro, o que tu vai sentir são mitologias, aventura, é muita informação. A Ana Mika, que é uma personagem nova dentro da história, junto com a Kelsey, você vê aquele contraste de uma mulher guerreira, de uma mulher forte que tem que decidir, e da Kelsey, mais doce, que tem homens que são apaixonados e protegem com unhas e dentes. Então a gente vê essa dualidade de duas mulheres, e a Ana Mika consegue falar isso pra Kelsey. Tem aquele momento de contraste que uma complementa a outra. Você, no final dessa história, ou durante esses grandes sonhos, que se você for fanfiqueira, você pensa assim, bom, a Kelsey deve ter caído naquele dia que ela entrou no circo e tá em coma até agora e teve esses sonhos, porque a sensação que dá é essa, né, de um grande sonho e que aquilo não foi realidade. A escolha e a animosidade da Kelsey logo de primeiro com a Ana Mika vai ser justificada no final desse livro, e os sacrifícios que cada um fez ao longo dessas tarefas também vai ser justificada. O sacrifício, eu não sei se foi o maior, o do Kishan. Na minha primeira leitura eu até aceitei esse sacrifício. Nessa releitura eu meio que fiquei assim, gente, eu fiz essa releitura porque eu queria ler o último livro que a autora lançou já há algum tempo, e que é a história da Ana Mika e do Rain. Pelo que eu entendi, eu fecho essa história, eu fecho ciclo, e eu sei que eu vou daqui a uns 5, 4 anos reler essa história novamente, porque é uma história linda. O conhecimento hindu é abrangente. Se você gosta de crenças diferentes, culturas diferentes, você vai amar essa saga. Eu tenho alguns livros que eu vou sugerir aqui pra ti, se você gostou desses livros e depois quer se enveredar para outros, porque são livros que eu ainda não li, eu tô indicando porque eu acho que vai ser válido pra ti. Se você quer ter uma compreensão maior da mitologia hindu, é impossível depois que você lê essa saga não se interessar mais pela deusa Durga. Eu já tô toda inserida, né? Porque esse aqui é meu Ganeshzinho, que abre a mente para educação, para aprendizado. Se você quiser se informar mais, eu vou indicar 4 livros. A História da Mitologia para quem tem pressa, Mark Downes. Esse aqui é um livro mais sucintozinho, mas que te insere dentro dessa mitologia, né? Deuses e Deusas Hindu, Sunita Bhatts Bansal, Hinduísmo, de Sibeli Chatak, e o último, Melhores Histórias da Mitologia Hindu, de Francine.
Jane. Esses 4 livros aqui são indicações que eu, quando começo a me interessar muito por um livro, por uma saga, por uma história, eu vou pesquisar mais. Todo mundo tá pirando, que a novidade que tá por aí é o quê? É que a dona Netflix, que nos ama, vai fazer o quê? Vai tirar um sonho. Eu podia fazer um trocadilho aqui, né? O sonho do tigre. Anunciou que uma das adaptações vai ser A Maldição do Tigre. E quem é fã dessa saga sabe como dói esperar por essa história. Porque desde, eu acho que meados de 2016, que disseram que iam fazer essa adaptação e nada. Temos muitos medos? Obviamente. Mas eu prefiro ter esses medos e ter lá uma releitura, o que for, mas que não seja igual Instrumentos Mortais, que acabaram com a série. Mesmo assim, é o preço que a gente paga por querer ver uma adaptação lá. E eu acho que a Netflix tem se mostrado muito boa nas suas adaptações. Só nos resta esperar, né? Ter esperança. Se você ficou até aqui e gostou, não esquece, tem uma playlist aqui das últimas resenhas que eu fiz dessa série. Se você gostou, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui. Então clica aqui pra gente continuar essa conversa. Bora? Clica.